A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos em Campo Grande, Rio de Janeiro, e nosso pastor dirigente, pastor Dorico Ribeiro, e sua esposa missionária Nájila Fernandes. E nós estamos aqui nesse vídeo fazendo pré-aulas da lição do primeiro trimestre de 2024, da lição da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. E esse trimestre nós estamos falando sobre família, um projeto de Deus. Hoje nós faremos a pré-aula da lição de número 12. Já estamos no finalzinho do trimestre, finalizando esse grande trimestre que nós tivemos um aprendizado muito grande sobre família, sobre esse projeto tão lindo que Deus elaborou para os seres humanos. E esse trimestre, quem comentou nossa revista, nosso pastor Valdir Alves, ele é da Catedral das Assembleias de Deus lá de Brasília, foi ele que comentou a revista. E se você por um acaso não tem a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, você pode baixar ela na internet e acompanhar com a gente essa pré-aula, porque aí tendo a anotação, tendo a revista em mãos, você consegue acompanhar conosco essa lição para a honra e glória do Senhor. Também já aproveito para agradecer a empresa Cop Betel Rio, que nos empresta esse cenário aqui onde nós gravamos o vídeo. Se você quiser conhecer essa empresa, busque nas redes sociais aí, Cop Betel Rio, é o nosso arroba, e você vai conhecer nosso serviço de assistência de enfermagem domiciliar e também o nosso Cop Betel Rio Mais, que é a nossa assistência a pessoas que vivem sozinhas, que precisam de ajuda, e a gente tem um serviço chamado SOS Solidão, que também tem ajudado muitas pessoas. Então, se você quiser conhecer, busque nas redes sociais aí, para a honra e glória do Senhor. Hoje é a lição número 12. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido de serem dois em um, né? Então a nossa lição hoje vai abordar, na verdade, o que a Bíblia busca, o que a Bíblia vem nos ensinar sobre sermos uma só carne, o esposo com a esposa se formar uma só carne. E isso é muito mais do que simplesmente o aspecto físico, mas também leva em conta ser uma só alma e um só espírito. Então, quando há um casamento, aqueles dois seres, o homem e a mulher, eles se tornam um só, tanto na parte física, quanto na parte da alma, quanto na parte do espírito. É isso que o casamento busca, é esse tipo de aliança que Deus projetou, que Deus preparou. Então, é isso que nós vamos ver nessa lição. E tem como texto Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde vai dizer: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade aplicada é que uma só carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse. Foi quando ele criou Eva para poder suprir uma necessidade que Adão estava passando de estar sozinho, de estar solitário. Então o Senhor percebeu, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, que não era bom para que ele vivesse ali sozinho, sem alguém que lhe correspondesse. Então o Senhor preparou e transformou Eva do seu osso, da sua própria costela. Por isso ele vai dizer: ela é osso do meu osso, ela é carne da minha carne. Por isso, quando a pessoa se casa, eles se tornam uma só carne. Mas isso é muito mais do que o aspecto físico. É no aspecto da alma, das emoções e também no aspecto espiritual. Então, por isso a gente precisa entender que o casamento engloba muito mais coisas, porque ele vai ser uma só carne. E quando você forma uma só carne, não tem como tirar. Não tem como você arrancar a sua carne do seu braço e viver só com um osso. Então é por isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos que o casamento é uma coisa muito séria, porque ele precisa ser respeitado até que a morte o separe.
porque não há uma forma de você viver sem a sua carne, sem um pedaço da sua carne, entende? Então por isso que as pessoas precisam levar mais a sério o voto do casamento, a aliança do casamento, porque o planejamento de Deus é que dure para sempre, até a morte. Por isso é uma só carne, porque ninguém vive sem a sua carne. Então é isso que a gente vai ver durante a lição. Temos como texto de referência Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, é onde Jesus vai dizer que deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornando uma só carne, e portanto o que Deus uniu, não separe o homem. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, onde Paulo vai nos orientar a não nos defraudar, a não negar o corpo um ao outro, para que Satanás não venha nos tentar na incontinência. E tudo isso a gente vai falando durante a aula, durante essa pré-aula, para que você entenda, tenha mais subsídio para destacar para os seus alunos e poder dar uma aula mais robusta, mais completa, com o auxílio do Espírito Santo de Deus na sua classe. Amém? Então vamos lá, capítulo 1, meu irmão. Ele vai falar sobre que a união precisa estar no corpo, né? Como nós falamos, uma só carne no corpo, na alma, no espírito. Então o nosso comentarista ele vai falar inicialmente sobre essa primeira parte, ser uma união no corpo. Então a unidade física do casamento é o corpo do homem e o corpo da mulher, eles vão se tornar um só, e é ali que a união que forma uma só carne é o primeiro passo, é nessa união de corpos. E a ideia que se tem aqui é de ser colado, grudado um ao outro. Então é aquela situação que a gente comentou no início. Se tem uma carne grudada na sua, você não tem como arrancar. A ideia aqui de unir os corpos é justamente grudar, fazer com que haja uma fundição, haja uma formação de um novo corpo unindo os dois. Por isso não se pode separar. Não tem como você arrancar a carne, como já falei, arrancar a carne do seu braço e viver com uma parte do braço só com um osso. Isso não existe, vai causar dor, isso vai causar problema para todo o corpo. Então por isso o casamento ele está falando que é a união de corpos, a união física, já o primeiro passo. Mas o propósito de Deus é mais sublime, não é simplesmente uma união de corpos, mas é uma coisa mais além, que une a alma e o espírito. Mas o primeiro passo é, sim, unir corpos, unir a unidade física que busca o prazer com a pessoa amada e geração de novas vidas. É isso que nessa parte nós vamos estar falando, né? Unir essa parte física para quê? Para trazer prazer tanto para o homem quanto para a mulher, um prazer que só se encontra no casamento, porque é só no casamento que você tem essa bênção do Senhor, que você tem essa autorização do Senhor para unir corpos. É isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos, que essa união de corpos, para que seja abençoada por Deus, ela precisa estar homologada por um casamento civil e espiritualmente legal, sabe, meu irmão? Então a gente precisa destacar para os nossos alunos que para se unir corpos, um homem e uma mulher se unir através do ato da conjunção carnal, do ato sexual, é fundamental e não se pode abrir mão da legalização civil e espiritual desse casamento. Precisa estar unido de forma legal e homologada para se fazer isso. Quem faz a união de corpos fora desse princípio, ele está trazendo maldição para a sua vida, porque não há uma homologação espiritual de Deus diante dessa união de corpos. Então você precisa entender que o casamento é o homem com uma mulher. Pegará o homem, largará seu pai e separaria sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então homem e mulher casados. Destaque isso para o seu aluno.
quem une corpos, quem tem conjunção carnal, quem tem relação sexual com uma pessoa que não é seu cônjuge, né, casado, e não é um casamento heterossexual, você está cometendo um grave erro diante das Escrituras. Então, quem faz fora do casamento e quem faz de maneira que não seja heterossexual, você está totalmente fora do que a Bíblia está orientando, e isso vai acarretar grandes problemas na sua relação, na sua vida, porque não há a bênção e proteção de Deus que projetou a família. Então vamos destacar para os nossos alunos. E aí a gente começa a lição propriamente dita, capítulo 1.1, precisam estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física de forma responsável, consensual e com amor. Agora casado, a mulher não tem mais poder sobre o seu corpo, nem um homem tem mais poder sobre o seu corpo. Agora o corpo de um pertence ao outro e assim sucessivamente. Então nós vamos destacar para os nossos alunos que agora você tem uma responsabilidade com o seu corpo diante do seu cônjuge. Você não toma mais decisões no seu corpo sem consultar o seu cônjuge. Você não toma mais decisões de fazer ou não sem consultar o seu cônjuge, porque agora as decisões são duplas, as decisões são conjuntas, as decisões são entre os cônjuges, é mão de via dupla. Se você precisa fazer alguma coisa, precisa consultar a sua esposa ou seu marido para que vocês vivam de forma adequada, porque agora o corpo de um pertence ao outro. E essa união, nosso comentarista destaca que ela é fundamental para que se gere uma nova geração. Tanto é que os filhos, eles vêm com DNA tanto do pai quanto da mãe, é uma fusão, é um novo ser que vem com características do pai, com características da mãe, tamanha a fusão dos corpos. Então você vê como Deus trabalha e é coerente com as coisas que Ele faz. Ele une um homem e uma mulher de uma maneira tão forte, de uma maneira tão indivisível, inseparável, que essa união gera um terceiro ser, que são os filhos, e esses filhos carregam uma parte de um, uma parte de outro. Entenda como que Deus é tão perfeito que a carga genética que vem do pai e da mãe é meio a meio certinho, sabe? Então, aquele novo ser, ele é metade da mãe, ele é metade genética da mãe, metade genética do pai. Então, para você ver como a gente precisa destacar a necessidade de nós termos essa união, estar debaixo da mão do Senhor e debaixo da sua bênção, porque é uma coisa muito séria, é uma mistura completa de um ser com o outro, que gera um terceiro ser. Então essa união dos corpos precisa ser feita com responsabilidade, com amor, de forma consensual, dentro do casamento, e é preciso ser de comum acordo. O apóstolo Paulo vai nos falar, e é lá no nosso texto de referência, para que não defraudeis um ao outro. Então quando você casa, não existe mais essa história de não quero, não vou. Não, você precisa ter a relação sexual, você precisa ter a conjunção carnal, porque faz parte do casamento isso. E Paulo vai nos orientar para que um não defraude o outro. Para quê? Porque senão o inimigo ele pode tentar justamente nessa incontinência, nessa falta, para que você acabe tendo a tentação de buscar em outro lugar aquela satisfação que não está acontecendo dentro do casamento. Então é muito perigoso quando um defrauda o outro, aquela história, não vou fazer, não quero, aquela barganha sexual que muitos casais fazem. Você não fez isso hoje eu não vou querer. Você não falou, não fez aquilo que eu pedi, não vou fazer. Isso num casamento cristão, isso não existe.
nós precisamos entender que é nosso dever cuidar dessa parte do outro, cuidar do corpo, do prazer do nosso cônjuge, como nosso cônjuge cuidar do prazer do nosso corpo também. Então é uma responsabilidade que nós temos dentro do casamento que não deve ser negligenciada. Então aqui nós precisamos destacar para os nossos alunos que essa união do corpo deve ser feita com responsabilidade e não se pode ter aquele joguinho, aquela barganha sexual. Nosso comentarista destaca grandemente esse texto aqui nesse tópico 1.1. Aí avançando, a gente vai para o tópico 1.2, fatores que influenciam em uma só carne, né? Então a gente vai entender que para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, de responsabilidade, de diálogo, de renúncia, precisa recuar em uma decisão para depois avançar em outra, recua hoje para avançar amanhã de uma forma melhor. Então tudo isso influencia no que? Numa só carne. Para que ela funcione, para que essa fusão funcione, é necessário sim ter a presença de Deus. É por isso que Eclesiastes vai falar que forma um cordão de 3 dobras: o marido, a esposa e o Senhor. E esse cordão não se quebra com facilidade. Só que muitas pessoas esquecem e não levam Deus para dentro do casamento. Por quê? Fazem o casamento fora da vontade do Senhor. Então aí você não consegue formar o cordão de 3 dobras, fica mais fácil de rebentar. Então destaque para os nossos alunos que a presença de Deus é que vai fundamentar e influenciar positivamente na continuidade e na formação do casamento. Aqui a gente precisa entender que uma só carne não se trata apenas do ato sexual, mas vai muito mais que isso, né? Quando você está unido numa só carne, você quebra a solidão, você não deixa que a pessoa se deprima porque está sozinho. Então, quando você tem um só corpo, você tem o quê? O companheirismo, o amistoso cordial, né? Um companheirismo que vai ter o convívio entre aquelas duas pessoas, um modo solidário de se viver, né? Quando você tem uma só carne, agora você já fica feliz quando a outra pessoa está feliz. Se a outra pessoa não estiver feliz, você também não fica. As emoções ficam compartilhadas. Tudo isso é influenciado o quê? Por causa da união de uma só carne. Então, quando você vai ter esse casamento, a gente precisa entender que as pessoas são personalidades diferentes, mas quando há uma união em Deus de forma perfeita, como Deus espera que seja, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a flexibilizar suas personalidades para poder se adaptar ao perfil do outro e ali formar um ambiente harmônico, né? Então as pessoas vão começar a entender que por casamento ficar bem, às vezes eu preciso refrear um pouco o meu temperamento em prol do outro, às vezes eu preciso aprender a tolerar mais um pouco. Isso é ser uma só carne, isso é entender, isso é carregar o outro para que se chegue a um objetivo de um ambiente feliz, como Deus previu. Então daí vem fatores que influenciam a uma só carne. Isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. Uma só carne cuida, ama e respeita, vê as necessidades e auxilia. Olha que interessante. Destaque isso para o seu aluno. Quando a gente forma uma só carne, isso influencia muito, porque a gente vai amar, a gente vai cuidar, a gente vai respeitar, você vai ver a necessidade do outro e você vai ajudar no que ele precisar. Viu aqui? Não é só ficar vendo os defeitos do outro, mas ver as necessidades e ajudar para que todos os dois fiquem completos. Todos os dois alcancem
a plenitude de prazer, a plenitude emocional, para que fique bom para os dois. Esse é o objetivo de formar uma só carne. Fazer tudo para que fique um ambiente harmônico e fique bom para os dois, em todos os aspectos, entende? Emocional, sexual, espiritual. Então, quando a pessoa vai se casar, ela precisa ter isso em mente. Eu vou buscar ver as necessidades do meu parceiro e auxiliá-lo, né, naquilo que ele precisa, naquilo que ela precisa. Esse é o ponto fundamental, para que a gente entenda dos fatores que influenciam quando a gente se torna uma só carne. É isso que o nosso comentarista está trazendo nesse tópico. E aí, avançando, a gente vai para o tópico 1.3, que já é um gancho do que a gente está falando aqui, dos fatores que influenciam uma só carne, que é o quê? Quando você unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Ou seja, quando a gente se casa, a gente forma uma só carne, o individualismo, né, ele tem que ser eliminado, porque o individualismo é o egoísmo, é aquela história de você querer só para você, que o cônjuge faça tudo para você, mas você não faz nada pelo outro. Isso aí é eliminado. Por isso a gente está falando ali que quando a gente se torna uma só carne, um cuida do outro, um vê a necessidade do outro, ou seja, individualismo não existe mais. Mas a gente ainda mantém o quê? A individualidade, são as personalidades, são os pensamentos. Você vai ter um, a sua esposa tem outro, mas quando vocês são casados, vocês vão buscar um pensamento em equilíbrio. É aquela hora de que um vai falar, o outro vai ceder, um vai buscar, o outro vai soltar, mas todos os dois vão remar para o mesmo lado. Porque o objetivo é andar as duas, uma só carne, em harmonia. Então, nós vamos entender o quê? Que os indivíduos, cada um tem a sua individualidade, sim. Nosso comentarista ele vai falar que a gente tem coisas que o outro não pode fazer. Existem coisas, por exemplo, como você fazer sua higiene pessoal, o seu banho, se alimentar, necessidades fisiológicas, né? Isso são coisas individuais e não tem como você pedir para outra pessoa fazer. Você vai manter seu individualismo, mas você vai viver agora uma coisa que vai buscar o quê? Uma harmonia para se ter um casamento, um convívio equilibrado. Por mais que eu ainda tenha a minha individualidade, agora eu já busco tudo que eu posso fazer para abençoar o meu cônjuge. Eu mantenho as minhas coisas que eu tenho que fazer sozinho, que não tem jeito, que são individuais mesmo, e aquilo que não é, eu procuro fazer junto com o cônjuge para viver em harmonia. Então agora a gente não busca mais seus próprios interesses, não é isso que a Bíblia fala sobre o amor? A gente busca ter sempre a felicidade em conjunto, decisões em conjunto, agora tudo é junto mesmo. Então agora não adianta mais se tá bom para mim, tá ótimo. Isso não existe no casamento onde a carne está unida, onde é uma só carne. Isso tem que estar bom para os dois. Se não tiver bom para os dois, não está bom para ninguém. Vai ter que buscar uma alternativa para que aquilo ali fique bom para os dois. Então destaque isso para o seu aluno. Numa só carne, num casamento, agora a gente precisa entender que o eu passa a ser nós. Então sai da primeira pessoa do singular ali e vai para a primeira pessoa do plural. Esse é o fundamento do casamento. Quando as pessoas entram no casamento, precisa entender que agora é o nós. Não é mais o eu, não é mais o meu. A gente tem que passar para o nós. Então, destaque isso para o seu aluno. Nosso comentarista ele vai falar: numa só carne não há divisão. O meu dinheiro agora é nosso dinheiro. O meu patrimônio agora é nosso patrimônio. Né? O meu Deus agora é o nosso Deus. Então a gente precisa ter a mesma fé, a mesma visão.
tudo agora tem que ser nosso pensamento, nossas decisões, a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, o nosso patrimônio. Isso tudo vai ser feito assim, porque agora vocês são uma só carne. Então, é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos, que começa a vir como? Com a união do corpo. Nós estamos ainda no tópico unindo o corpo, formando uma só carne no corpo, no relacionamento conjugal, no relacionamento sexual, que forma uma só carne dentro do casamento. E a gente aprendeu que a unidade física, que é o corpo, mostra como é estreito o relacionamento conjugal, como é íntimo, né? Como Deus planejou uma coisa íntima entre duas pessoas. Por isso que é reservado essa situação, o contato sexual, o contato íntimo entre o indivíduo e a sua esposa, ela é reservada para o casamento justamente porque traz uma intimidade muito grande que não pode ser rompida. É por isso que Deus ele orienta para que a gente só faça essa união depois que se case, porque você vai viver com aquela pessoa para sempre, então não vai haver divisão. Por isso, nesse momento, é liberado essa maior intimidade, porque um corpo se une ao outro, forma uma só carne. Então isso não pode ser banalizado como o mundo faz, que acha que ter uma relação é simples, faz com qualquer um, com quem quer, não tem compromisso com ninguém. Isso não existe. Essa união carnal só pode ser feita dentro do casamento. Ela traz muito mais coisa do que simplesmente um ato sexual. Então tudo isso a gente precisa entender, que quando é feito com bênção do Senhor, isso só melhora o casamento. Mas quando é feito fora do casamento, isso só traz legalidades malignas para a vida das pessoas. E as pessoas acabam se prejudicando, dando legalidades para demônios atuarem dentro da sua vida, da sua casa, e não sabem por quê, mas é porque estão fazendo uma coisa que não deve ser feita para quem não é casado. Então, vamos destacar isso para os nossos alunos. Capítulo 2. A união precisa estar na alma. Agora, a gente já avança. Além do corpo físico, a gente vai para quê? Para as emoções, para a alma. Então, dentro do casamento, a alma ela vai falar sobre o quê? Sobre compartilhamento de pensamento, experiências, emoções. É preciso que haja no casamento amor, diálogo, cumplicidade, para que o casamento seja o quê? Saudáveis. A alma é o capítulo 2.1. Precisa estar conectado. Entende? Da mesma forma que o corpo se conecta sendo uma só carne, quando você tem essa intimidade, a sua alma se conecta com a alma da outra pessoa. As intimidades, as emoções, os pensamentos da outra pessoa se conectam com o seu através do ato sexual, através da união dos corpos. Tudo isso vem no mesmo pacote. É por isso que é necessário se casar com pessoas que pensam, que tenham a mesma fé, que busquem as mesmas coisas, que tenham o mesmo pensamento espiritual, que tenham a mesma visão de Deus, para que quando você se conecte com essa pessoa, haja o mesmo espírito. Se não acontece, acaba acontecendo o julgo desigual. E é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos, que precisa se evitar. É entender que quando você se junta com uma pessoa, se casa com aquela pessoa, a sua alma se conecta com a alma dela. E se na alma dela tem coisas que não vêm de Deus, aquilo vai acabar entrando na sua alma também e trazendo consequências ruins. Por isso, a gente precisa buscar pessoas que tenham a alma, as suas emoções saudáveis na presença do Senhor, tratadas por Deus, para que quando a gente se una, fique tudo no mesmo plano, todas as emoções saudáveis tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos destacar isso para o nosso aluno. Aí ele vai dizer que essa alma precisa estar conectada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que um casal agora
um sente a dor do outro, um se alegra com o outro, um se entristece com o outro, um vive as emoções do outro. Então o marido, ele só está plenamente feliz se a sua esposa estiver plenamente feliz. Uma esposa, ela só está plenamente saudável se o seu marido está plenamente saudável. Se tem algum problema com ele, ela também tem algum problema. Infelizmente, o que a gente vê no mundo não é isso. A gente vê no mundo pessoas buscando o seu próprio interesse. Ah, meu marido não faz, eu busco alguém que faz. Meu marido não tem, eu busco alguém que tenha. Mas não é assim. Se ele não tem, você também não tem. Se ele faz, você faz. Se ele não faz, você não faz. Se ele está feliz, você está feliz. Se ele está alegre, você está alegre. E assim a gente vai caminhando os dois juntos, buscando esse equilíbrio, né? Então é necessário que a gente cumpra o que está escrito. Alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram, não é isso? Isso é o casal, né? Eles puxam para o mesmo lado. Não é só pensar igual, é puxar para o mesmo lado, é agir no mesmo propósito, é sentir no mesmo sentido, é ser cúmplice, é assinar embaixo, é ser coparticipante de todos os projetos. Por isso que é interessante. Aqui vai mostrar que o casamento é muito mais do que simplesmente uma relação sexual. Por isso é que você precisa escolher bem quem você vai casar. Você precisa ver se aquela pessoa compartilha das mesmas visões que você, porque a vida é muito mais do que simplesmente relação sexual. A vida de casado são coisas muito maiores que vão ter que fazer, são coisas que você vai ter que passar com o outro. Imagine o seu casamento, o seu marido doente, o seu marido de uma doença que não consegue te suprir, não consegue viver como você plenamente. Você vai precisar aprender a conviver com seu marido e ser feliz com ele, mesmo ele sendo doente. Muitas das vezes acontece. Eu já vi exemplo de um casal novo, recém-casado, 1 ou 2 anos, jovens, e aquele rapaz, o marido, ele teve uma doença séria, um AVC, alguma lesão, alguma coisa, e ele ficou vegetando na cama. E aí você imagina uma moça, uma jovem, na flor da idade, na flor dos hormônios, cheia de planos para o casamento, e aquele marido não consegue mais suprir as necessidades dela, porque está doente, está vegetando numa cama. Mas aquela menina entende isso aqui que a gente está falando. Ela entende que tem que viver com seu marido na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, e ela dá um exemplo perfeito do que é o casamento. Ela vive com aquele homem, ela se é fiel àquele homem, ela se dedica àquele marido, apesar dele não conseguir suprir em nada o que ela precisa. Ele agora é uma pessoa doente, é um vegetal, está na cama. Mas aos pouquinhos, com aquela presença dela ali, com a presença de Deus, ele foi melhorando, e hoje eles já conseguem viver uma vida um pouco mais próxima do que foi imaginada no início. Mas eu lhe pergunto, se não se tivesse esse entendimento de conexão de alma, muitas mulheres do mundo nos dias de hoje, ou até mesmo da igreja, não aceitariam. Ia dizer que estava perdendo a sua mocidade, ia dizer que não tinha felicidade, que o marido não satisfazia, que tinha desejos, ia querer pedir o divórcio e para tentar com outra pessoa. Mas essa menina honrou plenamente o voto que ela fez. E Deus foi com ela e deu permissão, e aquele casamento está conseguindo ser reativado. E esse não é um caso isolado, não. Se você procurar, tem muitos maridos que a esposa teve problema e ele continuou junto. Esse é o fundamento do casamento, é ser feliz com o outro, é ser triste se o outro está triste, é passar na riqueza com o outro, um sorriso no rosto, mas passar com um sorriso no rosto também quando o outro está na pobreza. Só que infelizmente, nos dias de hoje, a conexão é feita só quando tudo está legal, sabe? Parece conexão de internet.
Enquanto o tempo tá bom, enquanto não tem nenhum problema, fiação tá boa, tá tudo funcionando, a internet é 5G da melhor maneira. Mas é só vir uma nuvem, começar a chover um pouquinho, né? Cair um raio, alguma coisa, que a internet acaba. Muitos casamentos são assim. Quando a crise chega, quando a dificuldade chega, o cônjuge pula fora do barco e vai arrumar outro. Não estavam conectados na alma, mas também não tinham a presença de Deus, e o Senhor não abençoa quem faz isso. Quem pula do barco quando a crise chega, não tem a bênção do Senhor, porque seja fiel no pouco, que sobre muito o Senhor te colocará. Deus observa, as nossas atitudes, o cumprimento da nossa palavra. Deus observa que se você está em conexão com o seu cônjuge, ou se você só está vivendo ali enquanto ele tem bens para te dar, enquanto ele tem benécias para te entregar. Mas entenda, o casamento é como a vida, é oscilante. Tem dias que está excelente, tem dia que está bom, tem dia que está ruim, tem dia que está péssimo. Mas você precisa viver assim, porque não é a sua vida péssima, não é se não está legal e você vai querer largar tudo. Não é assim? Então a mesma coisa no casamento. Se está ruim, tem que passar os dois ruins ali, porque vai ser uma experiência e aquilo ali vai servir de testemunho para outro. Esse é o casal conectado na alma. São cúmplices, assinam embaixo, convivem no mesmo projeto, independente se está na riqueza ou se está na pobreza, se está na saúde ou se está na doença. Eles são cúmplices em todos os momentos. Esse é o casamento que Jesus elaborou. Essa é a família, essa é a união de almas que a gente busca dentro do casamento. Então, pense nisso, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 2.2, ainda falando sobre conexão de alma. E aí ele vai dizer o que? A consciência de não trocar o casamento por nada. Olha que coisa interessante. Nós já falamos em lições anteriores aqui sobre a necessidade de, quando for casar, entender que é para sempre. Leve isso na sua tábua do coração. Não desfoque desse pensamento. O casamento é para sempre, é até a morte nos separar. Já entra no casamento, seja a idade que for, já com isso na mente. Não posso me separar, não posso me separar. Vá vivendo isso, não leve a ideia mundana de que se não der certo, sai fora. Isso não existe no casamento cristão. Precisa entrar aí e saber, tenho que levar até a morte. Esteja do jeito que tiver, porque se tiver dentro do que a Bíblia ensina, o Senhor entra e muda a história. Pode estar péssimo, pode estar acabado, mas o Senhor tem poder de transformar água em vinho e pegar famílias esfaceladas e casamentos destruídos e recuperar. Mas não abra mão, porque Deus ele pode transformar. E é isso que a gente vai falar sobre isso, que é o que o próprio Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Então a gente precisa entender que quando for colocado em xeque o casamento, sempre lembre, o casamento é a prioridade. Ah, mas é meus amigos. Termina com os amigos e mantém o casamento. Ah, mas é meu emprego. Termina no emprego e mantém o casamento. Abra mão de qualquer coisa, menos do casamento. Quando você tiver que escolher, é a consciência de não trocar o casamento por nada. É isso que o nosso comentarista está falando. Destaque para os nossos alunos. Muitas pessoas entram no casamento e, por causa de promoções, por causa de trabalho, se separam para poder viver o melhor momento na carreira. Mas isso é errado. Lembra do que eu falei? Tem que estar bom para os dois. Então, se muitas das vezes vai ficar bom só para você, abra mão e viva para o seu casamento, porque Deus vai honrar a sua escolha e vai te dar vitória lá na frente. Aí o nosso comentarista ele vai dizer: se tiver que escolher entre o casamento e a faculdade, fique com o casamento. Se tiver que escolher entre amigos e o casamento, fique com o casamento. Se tiver que escolher entre filhos e o casamento,
fique com o seu marido, com o seu casamento. Se tiver que escolher entre a igreja e o casamento, fique com o seu casamento. A única coisa que sobrepõe o casamento, que você pode escolher a favor de outro, é Deus. Por isso que tem que escolher pessoas que vivam com o mesmo Deus. Porque se tiver deuses diferentes, aí você dá preferência a Jesus Cristo e abra mão. Mas se não for isso, nunca abra mão do seu casamento. Por isso ele está dizendo aqui, consciência, mas isso já tem que estar enraizado na mente da pessoa. Eu não vou abrir mão do meu casamento por nada. Entende? Então é isso aqui. É uma insensatez trocar o casamento pelas demais coisas. A única coisa que não se pode trocar é pelo Deus do casamento. Só não pode trocar Deus pelo casamento. Deus é prioridade. O restante você abre mão de qualquer coisa pelo seu casamento. É muito interessante, o nosso comentarista ele está falando aqui na parte da revista dos professores, num comentário para os professores, onde ele vai dizer claramente o seguinte: muitas pessoas abrem mão de um casamento por causa de um defeito. Às vezes o cônjuge não atinge alguma expectativa, eu não sei, em algum ponto aquela pessoa falha e o outro cônjuge olha só para aquelas falhas e por causa daquela falha ele abre mão do casamento, pede o divórcio para buscar um novo casamento. Aí o que ele faz? Ele procura uma pessoa que não tenha aquela falha e se casa de novo. Só que quando ele casa de novo, aquele novo casamento não tem a primeira falha que faz o outro furar. Mas em compensação ele apresenta umas 10 falhas a mais que o outro casamento não tinha. E aí eu lhe pergunto, o que é mais fácil? Consertar uma falha com a presença do Senhor te ajudando? Ou agora tentar consertar 10 falhas de um novo casamento que você fez sem a presença de Deus, aonde Deus não vai estar? E aí você vai ter que consertar 10 falhas sozinho. Você vai conseguir? Não. Então por isso que muitas pessoas casam 1, 2, 3, 4, nunca conseguem ser felizes. Nunca conseguem ter um casamento pleno. Por quê? Porque não busca a consciência de não se separar e buscar em Deus o conserto. Por causa de um defeito, abriu mão, arrumou outro casamento e tem agora 10 defeitos novos que no outro não tinha. Esse é o problema de você abrir mão de casamento por qualquer coisa. Você não sabe o que vai vir lá depois da curva. Você só está olhando a falha que está vendo aqui. Mas você não entende que a outra pessoa pode ter muito mais falhas e você não consegue enxergar. Porque você não enxerga da curva. Você não enxerga no escuro. Você não sabe o dia de amanhã. Você está vivendo com uma circunstância da hora que Deus pode transformar. É por isso que a gente precisa entender que não devemos abrir mão. Que às vezes tá ruim aqui, mas você já conhece, você sabe atalhos, você sabe como resolver. E às vezes por causa de um defeito, você abre mão, busca outra coisa que vem muito pior. Por isso, o nosso comentarista está falando, entre no casamento com a consciência de que não se troca casamento por nada. Entende? Destaque isso para o seu aluno. Capítulo 2.3, para a gente fechar essa parte de conexão com a alma. Já falamos de uma só carne, uma só alma. Agora nós vamos finalizar esse tópico, uma só alma, com o capítulo 2.3, onde vai dizer o entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Voltar à comunhão que se perdeu, voltar ao primeiro amor, voltar àquele estado inicial do casamento. Tudo isso é possível quando Deus está presente no casamento. É por isso que você não pode abrir mão na primeira dificuldade, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta, nem na 20ª, porque sempre nós teremos a possibilidade de recomeçar, de recomeçar.
conciliar. Então não se divorcie, não estrague o que Deus uniu, não se faça artimanhas humanas e diabólicas dentro de uma coisa que Deus elaborou. Não siga a sua visão natural, terrena, demoníaca, como Tiago chama, a sabedoria natural para resolver coisas que são espirituais. O casamento é uma coisa espiritual, é concedido por Deus, foi Deus que formou. Tome decisões de maneira espiritual. Não siga a sabedoria terrena, carnal, diabólica, que é o que as pessoas fazem. Vão tentar resolver com o seu próprio braço. E toda vez que tenta resolver com o seu próprio braço, eles usam a tática do deu defeito, troca. É muito mais fácil trocar do que consertar, meu. Isso é uma lógica comum. Mas só que quando você conserta, você tem a experiência e a testemunho de que teve um defeito, você correu atrás, consertou, botou para funcionar de novo, você tem autoestima em cima, a sua capacidade de união melhora, o seu testemunho é maior e todas as pessoas vão ver que é possível consertar quando está quebrado. Esse é o que Deus espera, é isso que Deus mostra, é isso que Deus quer que a gente faça, mostrar que o casamento ele tem condições sim de ser a vida toda. Simplesmente tome decisões de maneira espiritual, pense com a sabedoria celestial que vem do céu, que traz paz, que traz tranquilidade. Tome decisões de maneira espiritual para cuidar do seu casamento e tenha sempre em mente, você tem condições de recomeçar, é para a vida toda mesmo. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa ser o casamento supremo no primeiro ano, no primeiro dia. Sabe? Você vai aos poucos evoluindo, aos poucos melhorando. Ninguém nasce adulto. Ninguém nasce com as experiências. Todo mundo nasce dependente, começando, errando, caindo, levantando, engatinhando. Sabe? Apalpando, procurando, papeando para poder aprender, sabe? E é isso que a gente precisa entender. O casamento, ele precisa ser preparado, evoluído, construído a cada dia. E se errar, e se fizer alguma coisa errada, lembre-se, sempre dá para começar de novo, voltar à fase, resetar. Sabe, meus irmãos? Então é isso que a gente precisa entender, é para a vida toda. Não precisa ter pressa, precisa resolver tudo de uma vez. Tenha calma, tenha tranquilidade, você vai ser feliz. Cada fase serve para alguma coisa dentro de um casamento. Não se precipite, não siga a pressão do mundo, não siga as pressões que as pessoas botam. Você está perdendo tempo, você não é feliz. Olha, talvez você não esteja na fase de rir hoje, talvez você esteja na fase de prantear. Mas tudo isso está debaixo do propósito do Senhor, conforme Eclesiastes capítulo 10 fala. Capítulo 3 fala que há tempo para tudo. No casamento é a mesma coisa. Tem um tempo de rir, tem um tempo de se alegrar, tem um tempo de plantar, tem um tempo que tudo dá certo, que tudo é lindo, que tudo funciona. Mas tem o tempo de chorar, tem o tempo de prantear, tem um tempo de arrancar o que plantou. E aí você vai dentro do casamento passando cada tempo, porque cada tempo desse está debaixo do propósito do Senhor. Há tempo para todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo do propósito do Deus que criou o céu e a terra. Então, se seu casamento hoje está numa fase de choro, entenda, essa fase vai passar. Chame o Deus que elaborou o casamento, mostre para ele: eu não quero terminar, eu quero melhorar, eu quero reconciliar, foi tu que elaborou, foi tu que me deu, estou chorando, tá ruim, tá péssimo, tá bravo, mas eu sei que o Senhor muda a história, passa de fase comigo, e do mesmo jeito que eu choro hoje, amanhã eu vou rir, porque o choro pode durar uma noite, mas na alegria vem pelo amanhecer. Então é isso que nós precisamos destacar para os nossos alunos. O tempo de chorar passa, o tempo de rir chega, o tempo de rir passa e o tempo de chorar chega, mas todos esses tempos o Senhor do casamento está presente, te ajudando a passar por ele. Então guarde isso,
sempre é possível recomeçar, reconciliar. E se você optou pela reconciliação dentro do seu casamento, viva dali para frente, zere o que passou para trás. Muitas pessoas têm problema no casamento porque eles optam pela reconciliação, eles optam por recomeçar. Show, é isso que Deus espera. Só que no primeiro problema eles lembram lá atrás: como você fez da outra vez, fez agora. Isso não pode acontecer. Quando você reconcilia, você reseta, você começa de novo, você torce dali para frente de novo. Você busca ser feliz daquela situação para frente. O que passou, passou. Ficou a experiência. Não fique mais ressuscitando defunto. Não fique ressuscitando coisas que passaram. Não desenterre coisas que vão machucar. Você já enterrou, você já sepultou. É dali para frente, meu. Muitas pessoas ficam, relembrando o que aconteceu, orgulho ferido. Se você se reconciliou, entenda, você resetou a relação, você começou de novo. Não cabe mais ficar lembrando, porque fez, porque aconteceu. Não, meu irmão, se recomeçou, pega dali para frente e siga a vida e vai ser feliz. Mude o tempo, espere em Deus, busque em Deus e siga. Por isso que o nosso comentarista está falando, é possível recomeçar, é possível reconciliar, porque vocês estão conectados pela alma, pelas emoções. Então, lembre-se disso e sempre recomece seu casamento se em algum momento deu algum problema, mas não fique desenterrando coisas que já passaram. E assim a gente finaliza o segundo capítulo, onde nós vimos a importância de se conectar nas emoções, na alma. E nós ensinamos que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. E é sobre isso que a gente vai falar no terceiro capítulo. A união precisa estar no espírito. Por isso, lá no início, procure pessoas que apresentem o mesmo tipo de espírito que o seu, que tenham a mesma visão. Aqui nós estamos falando de espírito com letra minúscula. É o espírito que você tem e a sua esposa também tem. Cada um tem, foi o espírito que Deus deu, o espírito de vida. Esse espírito é o tribunal da alma, é ele que vai viver para sempre, é ele que volta para Deus. A unidade espiritual é a que busca sentido para a vida. Isso é que a gente tem que trazer para dentro do casamento. O espírito é a consciência, é o racional, é o tribunal da alma, é a inteligência do ser humano. A falta de união no espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma, prazer e sentimento sem a razão. O corpo pode deixar de ser atrativo, a alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. Em que é muito interessante, é esse tipo de união é que faz a coisa durar mais tempo. Muitas pessoas se casam só pela parte corporal, só pelo corpo, só pelo visual, só pelo desejo, só pelo carnal, só pelo sexo. Só que isso passa. O casamento dura para a vida toda e a beleza passa. A formosura engana, as coisas mudam, o corpo passa. As enfermidades consomem, nosso corpo é terreno, nosso corpo é corruptível, o nosso corpo perece. E as pessoas que estavam unidas só por causa do corpo acabam se perdendo. Quantos casamentos terminam e a pessoa diz: eu terminei porque eu não tenho mais desejo, porque ela está acima do peso, porque ele está acima do peso, porque ele não tem mais a beleza inicial e ela tinha o que ele tinha. Quantas pessoas terminam por causa disso? Porque no início eles se casaram só pelo corpo, só pela paixão, só pelo tesão, só pelo desejo carnal, só pela concupiscência da carne. Mas o casamento ele precisa ser fortalecido e baseado em 3 pilares: corpo, alma e espírito. A mesma coisa a alma.
Muitas pessoas casam só por causa do corpo e por causa da alma. Ah, porque ele era engraçadinho. Ah, porque ele tinha ele gostava das mesmas coisas, ele ria das mesmas coisas que eu. Só que de repente aconteceu algum problema e a pessoa não tem mais a mesma alegria, não tem mais a mesma entusiasmo, não tem mais as mesmas emoções que te chamaram a atenção lá no início. Mas se você estiver unido pelo Espírito, que é o que dura para sempre, você vai suportar a ausência do corpo, que o tempo corrompeu, a ausência dos sentimentos, das emoções, que muitas das vezes também foram corrompidas por causa da ausência do corpo, mas o seu espírito conectado vai te fortalecer a viver com ele o resto da vida, até o fim. Isso é o casamento. 3 pilares: corpo, alma e espírito. Porque o espírito é para sempre. O corpo passa, as emoções passam, mas o espírito é para sempre. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé, buscam, adoram e servem a Deus no mesmo espírito, agora em letra maiúscula, e propósito. Deus passa a estar presente na vida do casal, e ele estando no centro da união conjugal, não tem como dar errado. É isso que a gente tem que passar para os nossos alunos. Precisamos estar conectados em espírito. A nossa consciência, o nosso tribunal, o nosso interior, ele precisa entender: eu escolhi essa pessoa, eu vou viver com ela até a morte, independente se ela vai perder o corpo ou não, independente se a personalidade ou os sentimentos dela mudarem, mas o meu espírito está conectado com o dela, e o espírito dura para sempre. Quando a gente morre, o nosso espírito volta para Deus. Em nenhum momento o espírito acaba. Entende? Então esse é o que garante a perpetuidade do casamento, é a conexão no espírito. Por isso precisamos ter pessoas que pensem e tenham a mesma espiritualidade, a mesma fé, a mesma visão, o mesmo Deus, para que Deus esteja presente e ajude a conduzir esse casamento. É muito interessante o que o nosso comentarista falou. Quando a gente está conectado no mesmo Espírito, adorando ao mesmo Deus, guiados pelo Espírito Santo e no mesmo propósito, a presença do Senhor garante a continuidade do casamento. Não vai viver um casamento sem problemas, porque no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor estando presente, Ele garante que vai passar com vocês por qualquer problema, por qualquer dificuldade, e esse casamento vai chegar até o fim para a honra e glória do Senhor, sabe? Então é isso que é interessante. Muitas pessoas lá na união do corpo, eles trazem isso à baila. Não, mas como é que eu vou saber se eu vou gostar? Eu preciso testar, eu preciso ver, eu preciso saber se a pessoa faz, se vai me satisfazer o corpo dela, se vai me satisfazer o corpo dele. Isso tudo é ilusão de Satanás que coloca para você cair em pecado, para você entrar num relacionamento dando legalidade para ele. Ele coloca esse pensamento. O pensamento do cristão não é esse. O pensamento do cristão é o seguinte: eu preciso saber se Deus estará com a gente no casamento. Depois que eu souber que a presença do Senhor estará, não tem nada que possa dar errado. Mesmo que a gente não saiba fazer, mesmo que a gente não se entenda sexualmente falando, mesmo que o meu corpo não seja o melhor, mesmo que o seu corpo não seja o melhor, o que acontece? Quando Deus está, Ele consegue nos fazer gostar um do outro da maneira que cada um consegue ser. Ele dá a plenitude do prazer. Não é no seu corpo que você vai alcançar, não é na sua habilidade sexual que vai vir o prazer, não é no corpo do outro que vai estar a plenitude do que você busca, mas tudo isso você vai alcançar com a presença de Deus dentro do seu casamento. É isso que você lá no início tem que estar preocupado. Vamos namorar, vamos noivar, vamos casar, chamando a presença do Eterno para dentro do nosso casamento, do nosso namoro, do nosso noivado, trazendo a presença da arca, porque se Deus está,
tudo é capaz de ficar bom, porque Ele ajeita, porque Ele tem poder de transformar a água em vinho. Não é a sua habilidade, não é o seu conhecimento, não são os seus atributos que vão fazer a felicidade chegar, o prazer, a plenitude, mas sim é a presença do Senhor que vai mudar a história. É isso que a gente tem que passar para os nossos alunos, é isso que as pessoas precisam entender, é a presença de Deus é que faz o casamento ser pleno, ser verdadeiro, ser duradouro, ser perpétuo. Isso é que as pessoas têm que se preocupar. Não tem que se preocupar em, eu tenho que saber como é que ele faz o sexo, eu tenho que saber como é que ele é o corpo, eu tenho que saber isso, para depois que casa eu não posso saber, eu não posso separar, eu tenho que testar antes. Você vai testar 1000 vezes antes e vai entrar no casamento e não vai ter o prazer daqueles que cumprem a palavra do Senhor, que nunca testaram, que não sabem fazer, mas que Deus dá o resultado e dá o prazer na hora do casamento. Entenda, você nunca terá a plenitude do prazer se você confiar só nos seus braços e nas suas habilidades. É Deus quem traz o prazer, é Deus quem traz a plenitude do casamento. Entende? Por isso é que vale a pena viver um relacionamento íntegro na presença do Senhor, para que Deus esteja no namoro, no noivado e no casamento, que a presença dele vai dar condições de, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, vocês conseguirem serem felizes, ter plenitude de prazer, ter tudo que precisa ter para o casamento continuar. É isso que o nosso comentarista está falando. Por isso a necessidade de se conectar no Espírito também. E aí a gente avança para o capítulo 3.2. O que Deus uniu, não se separe o homem. Né? Aqui a gente está fazendo um gatilho do que a gente falou sobre a consciência de não terminar o casamento, de não trocar o casamento por nada. Então a gente precisa entender que a carta de divórcio que foi dada é pela dureza de coração, é a falta de compreensão, é a falta de perdão, é a falta de entender que eu preciso ser feliz quando o outro é feliz, é a falta de cumplicidade, é a falta de intimidade, de ligação de alma, de espírito, que fez com que Deus ordenasse a Moisés que desse a carta de divórcio. Por isso Jesus falou que o Deus uniu, não separe o homem. Foi dada a carta de divórcio pela dureza do coração, porque Deus não estava presente nesses relacionamentos. E aí o coração endurece, a pessoa acha que o outro nunca vai melhorar, que aquilo nunca vai resolver, e eles se separam. Isso é de forma arbitrária. E Deus não abençoa quem faz esse tipo de escolha. O plano de Deus exclui do casamento a infidelidade, a bigamia e o divórcio, de forma arbitrária, que só um apenas decide. É isso que a gente precisa entender. Quando um casal se separa, não temos mais um inteiro, temos duas metades. Sabe? Então é muito perigoso. Porque a gente era uma só carne. Quando se separa de forma arbitrária, de forma infiel, dessa jeito, você não consegue mais viver, ser você sozinho de novo. Agora você é só uma metade. E aí fica muito mais complicado. Por isso é que a palavra do Senhor diz, não se separe. Ela só dá permissão em 2 casos, de infidelidade e abandono. E as pessoas se separam hoje por qualquer motivo. E aí Deus ele está olhando e ele não abençoa um tipo de separação por qualquer coisa, fora do que ele orientou, por causa da dureza do coração. As pessoas esquecem que a gente tem sempre a opção de recomeçar, de reiniciar. Então, destaque isso para o seu aluno. Deus vai cobrar daqueles que exterminam os casamentos de forma arbitrária, fora do que ele planejou. Isso será cobrado, porque você está estragando um projeto que não é seu. Não foi você que criou a família, não foi você que criou o casamento. Então não é justo que você faça e termine de qualquer maneira.
Você tem que seguir o que o planejou, o que o projetista fez, para que você possa ter a garantia dele para a honra e glória do nome dele. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. Vamos lá no capítulo 3.10, né? É a presença de Deus enche o espírito, né? O que torna o casamento cristão diferente dos demais é a presença de Deus, mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Exatamente o que a gente estava comentando. Quem traz a plenitude, né? Quem traz a satisfação, quem traz tudo de bom que o casamento pode trazer, tudo de bom que o casamento pode nos proporcionar, quem faz é a presença de Deus, meu. É isso que as pessoas precisam entender, mas para que a presença de Deus esteja, precisa ser um casamento em obediência à sua palavra, da forma que ele orientou, da forma que ele elaborou, para que ele possa estar junto. Se você seguir coisas que ele não fez, Deus não vai estar presente e sozinho você não vai conseguir alcançar a plenitude, porque é Deus que enche o seu espírito. É Deus quem traz a plenitude da felicidade dentro do casamento. É a presença do Senhor que faz a diferença. Por isso a gente vê um lar de uma pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É muito diferente do que vemos no casamento do incrédulo. Muitas pessoas têm tudo para ser feliz: dinheiro, fama, casa, carro, mas o casamento é péssimo porque não tem a presença do Senhor. Enquanto muitos têm um casamento simples, uma casa simples, uma casinha, mas a presença do Senhor está ali, a plenitude, a paz, a gozo, a alegria, a benignidade, a compreensão, a cumplicidade, a entendimento, a plenitude de prazer. É isso que as pessoas precisam entender. Não é através do seu entendimento, não é através da sua habilidade, não é através dos seus conhecimentos que o seu casamento vai ser feliz. É a presença de Deus que vai fazer toda a diferença para bem. Então, tema ao Senhor. Quando você for casar, destaque para os nossos alunos. Busque viver uma vida em plenitude com a palavra, para que Deus possa estar. E a presença dele é que vai garantir todo o sucesso do casamento. Mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, vocês jamais deixarão de ser um, porque a presença do Senhor vai fazer a terceira dobra do cordão. É isso que a gente precisa entender. Saia da visão mundana de que quem garante casamento é habilidade, é corpo, é beleza, é sensualidade. Isso não existe. É dinheiro, é fama. Isso só faz parte, isso só complementa. Quem garante, quem vai mudar a história, quem vai fortalecer e amarrar esse casamento, essa união, até a morte separar, é a presença do Senhor que vai sustentar a tua casa e o teu casamento. Então busque ela, brigue por ela, mantenha tudo que tem que ser mantido para que a presença do Senhor esteja aí. Valorize a presença de Deus dentro da sua casa, do seu casamento, porque ela é que garante a vitória. Lembre-se do Salmo 51. Davi perdia tudo, abria mão de tudo por causa do pecado. Ele se preocupou com a presença do Senhor. Ele falou: não retires de mim o teu espírito. Eu abro mão de qualquer coisa, da coroa, do trono, das riquezas, de tudo, Senhor. Eu pequei, eu errei, eu traí, eu me matei. Ele confessa seus pecados, ele mostra para Deus que está arrependido e ele fala: Senhor, eu não consigo caminhar sem a tua presença. É isso que faz a diferença.
Podia tirar tudo de Davi, mas se a presença do Senhor estivesse, ele estava feliz e contente e pleno. É isso que ele está mostrando para a gente no Salmo 51. E é quantas pessoas nem ligam mais para a presença de Deus. Vivem um casamento, um namoro, um noivado, conforme o mundo quer, conforme a carne quer, conforme as coisas querem, e nem se preocupa se Deus está ali, se Deus não está. Para eles tem que ser o momento, tem que viver o dia a dia, tem que viver na plenitude das suas mãos, dos seus braços. Mas quando a gente entende que é a presença do Senhor que garante, você vive muito mais tranquilo e despreocupado. Se o outro é bonito, se o outro é feio, se o outro faz bem, se não faz, se o outro tem um corpo legal, se não tem, isso tudo é supérfluo, porque quem garante que tudo vai dar certo é a presença de Deus. E para a presença de Deus estar, o casamento precisa estar o quê? Dentro das ordenanças bíblicas, em obediência à palavra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Finalizamos aqui mais uma aula para a honra e glória do Senhor, que você possa pegar tudo que eu falei aqui com o auxílio do Espírito Santo, com seus conhecimentos, e você consiga dar uma aula robusta, uma aula plena para os seus alunos, para que eles possam entender que há condições de mudar a história de casamento, há condição de reconciliar, há condições de manter um casamento até o final. É só ter a presença do Eterno junto com você, formando a terceira dobra, um cordão de 3 dobras que dificilmente se quebra. Tá bom, meu? Que Deus te abençoe. Vi com essa lição. Nós já estamos finalizando o trimestre. Na próxima já estaremos na última lição do primeiro trimestre de 2024, se assim o Senhor permitir. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha uma boa aula para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe.